KNCA11, o Fiagro da Quineia. Vamos ler o relatório de agosto de 2025, publicado agora, no dia 8 de setembro de 2025. Continuar o acompanhamento do Fiagro aqui no canal, esse será o tema do nosso vídeo. Ele tem um patrimônio líquido total na casa de 2 bilhões 210 milhões, a cota patrimonial a R$ 102,48, a cota mercado margeando os R$ 94, veremos adiante, 78 mil cotistas, a última distribuição R$ 1, veremos também adiante, uma liquidez média na B3 de 2 milhões e 900, uma taxa de marcação a mercado da carteira IPCA de IPCA mais 9,02%, uma taxa média do fundo em relação à carteira CDI de marcação, CDI mais 3,95%, o fundo que iniciou as atividades em 2021 e na data que eu gravo com vocês, cota na B3 a R$ 93,20, fazendo um P sobre VP de 0,91, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 2,52%. Agora, em dezembro de 2024, chegou aos R$ 78,95 no mercado secundário, atingiu agora em maio R$ 98,42 e agora repousando aos R$ 93,20. A última distribuição do fundo ocorrerá agora, no dia 11 de setembro de 2025, R$ 1 por cota, decresceu um pouquinho, veremos adiante os motivos dessa queda, fazendo um yield mensal agora de 1,06%, anual de 13,94%. Se o cotista tivesse investido R$ 1.000 há 2 anos em KNCA11, teria hoje R$ 1.149,20, tudo isso já considerando o reinvestimento dos dividendos. E conforme vemos aqui no gráfico do Investidor 10, o KNCA11 retornou no período apenas 14,92%, enquanto o CDI retornou 25,29%, o IPCA 9,42% e o IFIX 8,36%. Então, ele consegue superar apenas o IFIX e o IPCA, mas não supera o CDI, então, ponto de atenção. Mas, voltando aqui para o relatório, a gestão comenta que durante o mês de agosto investiu no CRA da Pirapitinga, uma joint venture entre a CMAA e a Aroeira, dois relevantes grupos do setor de bioenergia presentes no estado de Minas Gerais. A empresa conta com patrimônio de 16,5 mil hectares de terras agrícolas, arrendando-as para grupos controladores. O CRA possui um montante de 250 milhões e um prazo de 10 anos, sendo que aqui, em relação ao KNCA11, o investimento foi de apenas 29 milhões, a uma taxa de aquisição de CDI mais 3% ao ano. O fundo encerra o mês com uma alocação de 97,3% do patrimônio líquido do fundo, distribuindo R$ 1 por cota, equivalente a 0,98, considerando a taxa média de ingresso a R$ 101,77, 84% da taxa DI, 99% do CDI, considerando o gross up do IR à alíquota de 15%. Em relação ao resumo da carteira, ele apresentava ao final do mês de agosto um patrimônio líquido alocado de 97,4% em ativos alvos, 11,6% em instrumento de caixa. A parcela investida em CRAs atrelado ao IPCA corresponde a 37,6% do patrimônio do fundo, ao passo que o montante atrelado ao CDI corresponde a 43,4%. Já a parte investida em Fiagro FIDIC corresponde a 16,4% do patrimônio líquido do fundo. No total de CDI, 50,7%, dando CDI mais 3,95% e o total da inflação 46,7%, dando inflação mais 9,02%. Lembrando que ele tem em LCIs 7,2%, dando 97% do CDI, e em caixa 4,4%, dando 100% do CDI, finalizando um total de 108,9% do patrimônio líquido alocado. Lembrando que a maior exposição segue aqui para o estado de Minas Gerais, agora 24%. A maior exposição por setor segue aqui a bioenergia, 37,3%, seguido da citricultura, 11,9%, proteína animal, 8,8%. Na carteira CDI, 53,1%, na carteira IPCA, 42,8% e Selic, 4,1%. Em relação à DRE do fundo para agosto de 2025, 20 milhões e 600 ele fez de resultado líquido. E se verificarmos aqui na linha de resultados desde setembro de 2024,
Este resultado de agosto de 2025 é o menor do último ano, lembrando que anteriormente o menor valor era apenas de 21 milhões e agora com 20 milhões e 600 mil reais ele decresce consideravelmente o seu resultado no comparativo de julho de 2025, que foi de 31 milhões e 700 mil reais. Ponto de atenção. Isso porque ele também gera apenas 95 centavos por cota, distribui R$1 e agora com uma reserva de R$1,48. Lembrando que esta reserva é consideravelmente robusta, não se justifica tanto assim. É claro que ela é necessária para manter a linearização da distribuição. Tanto é que o momento atual se prova e o momento também de deflação de agosto também ajudará o fundo manter este patamar de distribuição na casa de R$1. Tem aí também um pouco desta reserva considerando uma PDD prévia, né? A gestão não comenta aqui se esta reserva é apenas para manter o patamar de distribuição ou se também para garantir uma eventual quebra de algum devedor aqui do fundo, mas o fato é que ela é bem robusta, R$1,48, mantém o fundo na distribuição de R$1 por cota até pelo menos dezembro de 2025, mas ele poderia distribuir um pouco mais, principalmente se considerado aí o atual cenário de fundos descontados, retornando para o cotista aquilo que é dele, o dinheiro aqui do fundo. Mas o resultado do mês, segundo a gestão, foi muito impactado pelo IPCA referente ao mês de junho, que foi de 0,24%, e de julho, que foi de 0,26%. Níveis substancialmente mais baixos do que os patamares de inflação apurados no início do ano de 2025. As expectativas de inflação se encontram em trajetória descendente, inclusive com potencial deflação a ser apurada no mês de agosto de 2025. Lembrando, pessoal, que o IPCA e IBGE já apontou aqui para a inflação de agosto de 2025 negativa de 0,14%. Então, é bem provável que nos próximos 2 meses a distribuição do fundo se mantenha em R$1, mas o resultado decresce, inclusive, abaixo de 90 centavos por cota. É bem provável que isto aconteça, é o que inclusive já vem alertado aqui pela gestão no relatório gerencial. Já em relação ao último relatório divulgado aqui pelo Boletim Fox, indica a mediana das projeções dos economistas do mercado para o IPCA 2025 se encontrando em 4,85% ao ano, uma nova redução frente à projeção do mês anterior a 5,07%. Por outro lado, a carteira de CRAs pós-fixados aqui do fundo, ou seja, aquelas indexadas ao CDI, foram beneficiadas aqui pelo patamar da Selic de 15% ao ano. Então, neste momento de deflação, ajuda demais o fundo a manter um resultado aproximado aí na casa de R$1 por cota, 95 centavos, R$1, consumindo o mínimo daquela reserva de R$1,48 por cota. Os analistas econômicos acreditam que a Selic deve ser mantida neste patamar mais alto até pelo menos o final do ano, então bora acompanhar os próximos cenários da política monetária nacional. Em relação às operações compromissadas reversas aqui do fundo, 8,9% do patrimônio líquido, lembrando que a reserva segue lá R$1,48 e no mês ele negociou ao dia 2.900.000, ao mês 60.990.000. Em relação a esta distribuição de R$1 por cota, faz 0,98, 1,16 de taxa DI, 0,84% da taxa DI, um gross up de 99%. Na tabela de sensibilidade, considerando o spread da carteira IPCA, ela faz hoje na casa de 12,06% no yield IPCA, 10,78% no yield líquido, considerando a cota aí a R$ 92,50. Por outro lado, a carteira CDI faz um spread de CDI mais 10,25% e spread líquido de 8,97%. O dividend yield médio estimado dos próximos 12 meses, considerando a inflação média aí de 5,5% ao ano e o CDI médio de 14,3%, faz 16,52%. Por outro lado, o rendimento médio por cota estimado dos próximos 12 meses, considerando a inflação média dos próximos 12 meses de 5,5% e o CDI médio de 14,30%, faz uma distribuição média de R$ 1,22. Em relação à carteira aqui do fundo, a maior exposição segue lá o Grupo Durley, 6,1% da carteira, o Coruripe também acima de 5%, 5,5%, e a Tecnomil, graças a Deus, ele reduziu aí a exposição,
agora com apenas 0,8% da carteira aqui do fundo. Mas ele reduziu a Tecnomil e aumentou o FDIC Eurochem, agora com apenas, por enquanto, 1,2% do patrimônio líquido do fundo, mas essa operação ela é bem grande, o fundo realizará aportes subsequentes, é bem provável que subirá aí a casa aproximada de 8% aqui na Eurochem. Lembrando que ele tem também 8,3% para Citrosuco e da Indigo 5,5%. Por fim, o CRA da Pirapitinga, formando um total de 29 milhões na classe subordinada, tem um CDI mais 3%, a operação que é garantida com alienação fiduciária de imóveis, um LTV inferior a 60%, uma cessão fiduciária de recebíveis e aval corporativo. Perfeito, pessoal? Dica NCA 11 é basicamente isso. Lembrando que este vídeo não é a recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos, você que permanece conosco. Muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever, deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Perfeito? Voltamos então com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.